Eu não sei se isso é com todo o povinho brasileiro, mas pelo menos eu tenho um preconceitozinho na minha cabeçola de que os filmes brasileiros ou são uma comédia fafônica ou algo que fala sobre favela e produtos alucinógenos. E tipo assim, eu não tô falando mal, mas até mesmo quem faz curta, estuda cinema, quer seguir essa linha de falar sobre favela como se fosse o único problema do Brasil. Só que tipo assim, saturou, né? Esse negócio de violência saturou, esse negócio de favela, cringe, né? Mas há pouco tempo, tipo, ontem, eu assisti um dos melhores filmes da minha vida. E ele é brasileiro. Então, imagina o meu choque em saber que BR faz filme bom e que não é sobre favela. O nome do filme é Bingo, Rei das Manhãs, e vai seguir a vida de Arlindo Barreto, que é um cara que existiu na vida real. Um cara que não é fictício. Ele interpretava um palhaço chamado Bozo e Bolsonaro. E aí ele começou a se envolver com cocaína. Então o filme vai ser essa biografia do palhaço que faz todo mundo rir, mas quem faz o palhaço rir? Claro que mudaram algumas coisas da vida do cara pra ficar mais bonitinho pro filme, né? Também mudaram o nome do palhaço, que não é mais Bozo, agora é Bingo. Mas isso é por conta de direito autoral mesmo. E imagina, eles mudam pra Bingo, aí eles tomam direitos autorais do Bingo, da casa de apostas Bingo. Chega lá uma idosa e fala: não pode se chamar Bingo, eu jogo Bingo toda noite com os crias. O Bingo não pode ser um cheirador de coca. Antes de começar a falar do filme, sabe um outro filme que segue essa mesma ideia de biografia? O filme do Elvis, que teve 80 milhões de dólares investidos nele, enquanto o Bingo foi 8 milhões de reais. O filme do Elvis tem uma nota inferior ao filme do Bingo no IMDb. Toma essa, estúdio gringo multimilionário que arrecadou bem mais dinheiro. Vamos pro filme do El Pichula brasileiro, vamos? Como eu vou resumir o filme, eu vou dar spoiler. E esse filme é pra mais de 16 anos, mas relaxa que eu não vou mostrar nada demais. Na primeira cena do filme, a gente vê o personagem principal, Augusto Mendes, tendo uma relação ultra fofinha com seu filho Gabriel. E aí é chamado pra gravar uma cena de sacanagem. Augusto Mendes é um ator que só faz filme de copulação. E o filhozinho dele pede: papai, bora fazer um filme de criancinha pra eu ver com os meus amigos? Faz um filme com roupa. E nessa cena a mãe do Gabriel, que também é atriz, busca ele e nem fala com o pai dele, mostrando que eles são separados. Clássica família brasileira. Esse filme já tá mandando bem. Só falta o Gabriel começar a assistir jogando foda-se. Então a mulher arranja uma ponta pro Augusto numa novela da Mundial, onde ele só deveria falar: o carro está pronto, mas ele é um shed e não segue as regras, já que, porra, só uma fala pra um artista do balacobaco é triste. Aí na cena ele faz uma piadoca sobre mulher bonita, kkk, faz todo mundo rir. O próprio Léo Lins, mas o diretor da novela não curtiu isso daí. E os dois vão falar com o boss final, o chefão da Mundial, que fala que é melhor ele ser um inútil na Mundial do que um protagonista da Netflix. Mas você acha que o grande Augustola Mendes curtiu essa ideia? Claro que não. Aí ele tira a roupa, já que quando você não gosta de algo, você tem que tirar a roupa. Fala que a Mundial vai ficar na sola do sapato dele e vai embora. Então ele vai atrás de fazer um teste numa novela da TVP que é muito inferior à Mundial. Mas aí ele vê um bando de palhaço medonho e já que o filho dele pediu pra ele fazer algo pra criança, ele decide tentar fazer teste pra palhaço, onde tem um gringo comandando lá e esse gringo tem o mesmo shape de um professor de educação física. E o gringo tá mandando vários jokers pra casa do cara. Aí chega a vez dele e ao invés de fazer piadinha pra criança, haha, sabe por que nenhuma planta, sabe por que planta ri? Não. A planta é muda. Ele ofende o gringo de todas as maneiras possíveis e todo mundo dá risadola. Eu tô falando que esse cara é o Léo Lins. E como as pessoas riram do que ele disse e o gringo é burro e não entende português, ele consegue o papel. Ele consegue o papel do Bingo. E na casa do Augusto conhecemos a mamãe dele, uma mulher muito bonita, mas ela não é casada. Ela fazia umas coisas maneiras no palco, ela atuava umas coisas legais, mas agora ela é meio meh, né? Só faz um The Voice, só que de ator, que é meio paia e ela não curte, só pra ela não precisar viver de aposentadoria. E com a notícia que o Augusto ia ser palhaço, ela fala: não vai mais mostrar a bundinha, filhão? Não, mamãe. Não vou mostrar minha bundinha na televisão. E outro dia tá lá de novo ele, o Augusto, nos estúdios da TVP, falando com esse velho, e ele descobre que ninguém poderia saber que ele é o Bingo
igual um palhaço Bozo da vida real. E aí, se quem interpreta o palhaço ter supostamente seu torso arrancado com uma faca serrilhada de cozinha e a morte da pessoa vir pela iminente perda de sangue, dá pra trocar o artista. O Augusto, ele não consegue aceitar que o roteiro daquele show é uma merda, igual desse vídeo aqui. Então logo no primeiro episódio do bingo, nenhuma criança ri do bingo porque aquele roteiro é uma merda. E buscando fazer uma galerinha dar umas risadolas, ele vai até um circo ver os verdadeiros artistas em ação. Ele vai num circo ver palhaço. Então Augusto fala com o palhaço-chefe pra fazer uma faculdade de humor. O palhaço-chefe aceita. Então aí começa o treinamento árduo de um palhaço. E depois de uma semana treinando pesado pra ser palhaço, ele fala pra essa mulher que ele tá tentando levar pra casa dele pra assistir Netflix. Ele fala pra ela que ele vai improvisar. E aí chega lá e o show dá certo, óbvio. Todas as crianças tão boas risadas. Ele chama um valentão da plateia e faz um bullying maneiro com ele e todo mundo ri de novo. Quem ainda não acredita que ele é o Léo Lins é ateu. Aí geral fala bem dele, a mulher, o cara que grava e o diretor-chefe. Putz, eu caí. Eu olhei. E depois do show, o protagonista deixa o filho dele com a avó pra ir acasalar. Igual numa família brasileira, mostrando que ele tá começando a vacilar como pai, mas não como o bingo, né? Afinal, o personagem fictício que você faz é mais importante que seu filho. Pensando em aumentar a audiência, o bingo começa a telefonar pros fãs no meio do programa. Ah, mas dá pra quem tá ligando falar umas merda. Claro que dá, mas o bingo dá a volta por cima. E eu não vou falar como, porque seria crime. Porém, se quiser ver, o filme tá na HBO. Na verdade, tem a cena no YouTube, é só saber. E pensando em aumentar ainda mais a audiência, ele chama uma mulher pra dançar num programa infantil. E tudo que o bingo fez pra conseguir audiência funcionou, levando a TVP pro top 1 coisas assistidas. E dando origem a um vídeo no YouTube que eu achei o nome bem engraçadinho. Bingo, o Rei das Manhãs, Melhor Cena 2. Que tem uma qualidade de imagem incrível. Oi, amiguinhos. Eu queria mandar um recadinho pra dois amiguinhos meus. O Rogério e o Armando. O que eu tô falando aqui dessa TV é que o Brasil inteiro tá ligado na TVP, que não existe vida fora da Mundial. Não é? Acontece, Rogério, que a gente tá em primeiro. O que você tá fazendo? Você enlouqueceu? Eu não te disse, Armando, que um dia a dama de prata ia ficar debaixo da sola do meu sapato? Essa é a dama de prata. E essa é a sola do meu sapato. E no final dele deixar mundial na sola do sapato dele, os palhaços começam a dançar. E essa cena foi muito engraçadinha. Com licença, o humor dessa tirinha tá no fato do bingo tá enlouquecendo, parecendo psicopata. E do nada ele começa a dançar com os palhaços, com cara de Roblox. Esse é o humor, é engraçado. O Augusto, ele consegue ter um encontro com a mulher. E o encontro é na igreja. Que encontro legal, hein? Graças a Deus. Mas ele tava sobre uso de droga. E por ele tá estranho, ela foi embora. Porque ela é de Deus. Deus não gosta de quem usa drogas. O Augusto, pra trabalhar, ele acaba esquecendo o aniversário do filho dele. E quando eles vão conversar, o Gabriel diz a frase filosófica de: que adianta ser o bingo se ninguém pode saber? O que adianta é que você vai numa premiação foda. E nessa premiação ele tem a vontade de mostrar seu rosto, mas não tem coragem. Aí ele sai do evento pra tirar a fantasia e depois voltar, mas ele é barrado e não consegue entrar, já que os seguranças não acreditam que ele é o bingo. Isso dá o gatilho dele escrever uma coisa pra TV, lá um roteiro, só que isso daí não tem muita continuidade no filme, é só pra mostrar que ele tá frustrado. Porque é 100% mérito dele, a TVP tá em primeiro, já que ele não pode nem seguir o roteiro, mas ninguém sabe quem é o bingo. Ele não tem o reconhecimento que ele merece. Ele não tem nenhum reconhecimento, na verdade. E toda essa merda de frustração aí ainda vai dar mais merda. A mamãe dele, que era muito bonita, morre, mas ele tem que continuar a fazer o bingo e no meio da gravação o nariz dele se sangra, pois por conta de tudo que aconteceu na vida dele, ele usa muita droga. O fazendo perdeu o papel do bingo, né, óbvio. E em casa ele tinha que cuidar do Gabriel, mas ele fica bêbado e acaba indo de nanas. Nisso o filho dele pega bebidas alcoólicas e bebe,
também indo de nanas. E na cena seguinte, a mãe do Gabriel tá levando ele embora e gritando com Augusto, falando que só vai ver o Gabriel de novo depois de 6 meses sem ingerir álcool. Tenso. Com esse soco ele acaba tendo um ferimento bem sério na mão, mas felizmente o levam pro hospital, onde a mulher, que tem grande admiração por ele, vai o visitar. E depois de todas essas tragédias em sequência, ele vê que tem que ser um ser humano foda agora pra poder ver o filho dele de novo. Como ele não pode nem chegar perto do Gabriel, ele faz esse show com luzes, do qual os dois ficavam brincando juntos antigamente, pro Gabriel ver que o Augusto ainda ama ele. E numa forma de redenção, o Augusto começa a frequentar a igreja, mas não só para assistir, mas para se apresentar. E é assim que o filme acaba. De forma definitivamente foda. Agora eu vou adotar o estilo canal de opinião clássico. Lo-fizinho de fundo. Eu espero ter colocado um lo-fi e não uma música do Team Fortress 2. Porque eu cansei de editar, mas quero falar o porquê que esse filme me pegou de jeito. Muito é por conta do tema que eu já disse. Ele não é sobre um problema forte no Brasil como a violência nas favelas. Mas também não é um tema chatinho como pagar boleto, e também não é um tema noiado como conversar com um liquidificador. E outra, esse filme é muito cinematográfico e tem umas cenas muito foda, já que a qualidade da imagem é boa, né? Tipo, o roteiro é bom, eles mexeram legal nos bagulho que dava pra mexer na câmera. É muito boa a câmera, hein? E as músicas, coisas sonoras alimentam muito pra ter cenas foda, porque elas são muito boas e muito bem colocadas no filme. Eu sou um crítico, hein? Tá dando pra ver que eu sou... Nossa! E pra terminar, os personagens são legais e com uma atuação por parte dos atores impecável. Que voz foi essa que eu vi? Tipo, a mulher lá, ela é toda serinha, mas com o passar do filme ela ganha muita admiração pelo Augusto, que é bem, digamos assim, fora da caixa. E o Augusto, apesar de usar droga, ele é um cara legal, que anima as pessoas ao seu redor. Então, tirando as drogas, ele é um cara muito admirável. E essa é minha crítica. Obrigado. Foi isso o vídeo. Por favor, me deixa um like se você tá assistindo até aqui. Beijinhos. Eu nunca mais vou fazer. Deixa um comentário também, por favor.